Fernando tinha tudo: poder, dinheiro, uma vida em alta velocidade. Mas o estresse o levou para um lugar que ele jamais pensou em chamar de lar: a casa de praia. Lá, ele encontra Bia, uma jovem que vive pela simplicidade do mar. Uma faísca acende, e o que era para ser uma fuga do caos se torna um encontro de corações. Será que o amor pode superar as barreiras de uma vida inteira de preconceitos? Prepare-se para uma história onde as ondas do mar lavam o ego e revelam que a verdadeira riqueza está em um beijo. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Fernando Vasconcelos, um magnata implacável no mercado financeiro, vivia a vida em alta velocidade, mas seu corpo e mente começaram a dar sinais de esgotamento. Após uma crise de ansiedade que o deixou em xeque, seu médico foi categórico. Precisava de descanso e de ar puro, longe da selva de pedra. A única opção que lhe restou foi a luxuosa casa de praia que herdara do pai, um refúgio que ele raramente visitava. Chegou com a mente ainda turbulenta, o celular em uma das mãos e a voz áspera dando ordens. O responsável pela manutenção do local, o Sr. João, o recebeu com a calma de quem vivia em harmonia com o mar, mas a paciência do caseiro foi posta à prova pela impaciência e pela grosseria de Fernando. Para o milionário, o Sr. João era apenas um funcionário, mais um elo em uma cadeia de serviço, e tratava-o com a mesma frieza que usava em suas reuniões de negócios. No entanto, o universo à beira-mar tinha suas próprias regras. Em uma manhã de sol, enquanto Fernando tentava sem sucesso se concentrar em seu laptop na varanda, ele notou uma figura em movimento na praia. Era uma jovem, com longos cabelos escuros e a pele bronzeada pelo sol, carregando um cesto de palha. A leveza de seus passos contrastava com a paisagem rochosa, e seus olhos, que refletiam o azul do oceano, brilhavam de curiosidade enquanto ela examinava conchas e pedras. Ela era Bia, filha do Sr. João. Fernando ficou hipnotizado e um sentimento desconhecido de paz o invadiu, quebrando a barreira de sua constante irritabilidade. O primeiro encontro oficial de Fernando e Bia aconteceu de forma inesperada. Durante uma caminhada na praia, ele a viu novamente. Ela estava agachada na areia, desenhando com um graveto e rindo de algo para si mesma. Ele se aproximou e a proximidade daquele riso genuíno e da brisa salgada o desarmou. A conversa começou de forma despretensiosa, com ele perguntando sobre o que ela estava fazendo. Bia explicou com a paixão de quem vive para o que ama, que estava catalogando espécies de conchas para sua faculdade de oceanografia. Ela falava sobre o ecossistema marinho com tanto entusiasmo que Fernando, acostumado a gráficos e relatórios, se viu completamente fascinado. Apesar da crescente admiração, a natureza rude de Fernando reapareceu. Em uma tarde, ele repreendeu o senhor João por algo trivial, e a voz de Fernando ecoou pela casa. Bia, que ouviu tudo, não se intimidou. Com uma coragem que o pegou de surpresa, ela interveio, defendendo o pai com firmeza. Meu pai faz o melhor que pode, senhor. O mar não segue o seu horário de reuniões, ela disse, com a voz serena, mas olhos ardendo de indignação. Fernando ficou chocado com a ousadia da garota, mas em vez de se zangar, sentiu uma pontada de admiração. Havia algo nela que não se dobrava ao seu poder, e essa sinceridade era um bálsamo para seu coração endurecido. A partir daquele momento, a arrogância de Fernando começou a derreter. Ele se sentiu envergonhado de sua postura e, movido pela imagem da coragem de Bia, procurou o Sr. João para se desculpar, algo que ele jamais havia feito em sua vida. O caseiro, surpreso, mas com um sorriso nos lábios, aceitou as desculpas. A atitude de Fernando não passou despercebida por Bia, que começou a vê-lo sob uma nova luz. Ele a procurava, inicialmente com desculpas e depois com perguntas sobre o mar, sobre as estrelas e sobre a vida na praia. Eles começaram a passar longas horas juntos, caminhando pela areia, assistindo ao pôr do sol e conversando sobre seus sonhos e medos. Bia ensinou a Fernando a beleza da simplicidade, a arte de observar o voo de um pássaro, a paz de ouvir o som das ondas.
Ele, por sua vez, compartilhou suas ambições e o peso de sua responsabilidade, algo que nunca havia feito com ninguém. A conexão entre eles se aprofundava a cada dia. A barreira social que os separava parecia cada vez mais fina, quase imperceptível. O brilho no olhar de Bia se tornou o seu refúgio, e a voz suave dela, a sua música favorita. A química entre eles era inegável, e o amor floresceu na areia da praia, sob o sol quente e a brisa salgada. O primeiro beijo aconteceu em um final de tarde, quando o céu estava pintado de laranja e rosa. Eles estavam sentados em uma rocha, observando o mar. Bia descrevia uma constelação, e Fernando não conseguia tirar os olhos dela. Ele a interrompeu, a voz rouca de emoção. Bia, você é a coisa mais bonita que eu já vi. Sem mais palavras, seus lábios se uniram em um beijo que foi a promessa de um sentimento novo e avassalador. O beijo era a junção da turbulência de Fernando com a serenidade de Bia. No entanto, a euforia durou pouco. A realidade cruel invadiu a mente de Fernando. Ele era um milionário de uma das famílias mais ricas do país. Ela era a filha do caseiro. O abismo social entre eles era vasto, e o medo das consequências e dos julgamentos de sua família e de seus colegas o paralisou. A alegria em seu rosto se transformou em pânico, e ele se afastou de Bia, deixando-a confusa e com o coração apertado. Eu não posso. Isso não é certo, ele murmurou, e sem olhar para trás, fugiu. De volta à cidade, o coração de Fernando estava pesado. Ele tentou retomar a vida de antes, mas a imagem de Bia e o som das ondas o assombraram. O trabalho que antes o consumia parecia vazio, e os luxos da vida urbana perderam o brilho. A paz que ele havia encontrado na praia era agora uma dor pungente em seu peito. Enquanto Fernando se afogava em sua própria melancolia, Bia tentava seguir em frente. A dor da rejeição era imensa, e ela se perguntava se havia sido tola em acreditar no amor de um homem tão diferente dela. Sua mãe a consolava, e o Sr. João, apesar de não entender a totalidade da situação, oferecia o ombro para a filha chorar. O mar, que antes era sua fonte de alegria, tornou-se um lembrete constante de Fernando, de seus olhos castanhos e de suas palavras de amor que agora soavam vazias. Mas Fernando não conseguia ignorar o vazio que sentia. A cada dia, percebia que o que tinha com Bia era a única coisa real e significativa que já havia experimentado. O amor que ele sentia era mais forte do que qualquer convenção social, do que o julgamento de qualquer pessoa. Ele finalmente compreendeu que a riqueza e o poder que tanto valorizava não podiam comprar a felicidade que Bia havia lhe mostrado. Com o coração cheio de arrependimento e uma determinação renovada, ele tomou a decisão de voltar para a praia. De volta à casa de praia, Fernando estava irreconhecível. Ele se aproximou de Bia com um olhar de humildade e amor, pronto para lutar por ela. Quando a viu, sentiu o coração explodir de emoção. Bia, eu fui um covarde. Mas eu percebi que a minha casa não é na cidade, é aqui, com você, no mar. Por favor, me perdoa, ele disse com a voz embargada. Bia, que ainda lutava com o medo da rejeição, viu a sinceridade em seus olhos e o abraçou, as lágrimas de alívio rolando pelo seu rosto. Eles se casaram na praia, em uma cerimônia simples e tocante, com a presença do Sr. João e de todos os amigos e vizinhos. O casamento não foi um evento social luxuoso, mas uma celebração do amor verdadeiro, da superação de preconceitos e da descoberta de um novo caminho. Fernando se tornou um grande apoiador da causa de Bia, ajudando a financiar seus projetos de oceanografia e abraçando a vida que ela amava. Eles construíram um futuro juntos na casa de praia, com o som das ondas como trilha sonora, e o amor deles se tornou tão profundo quanto o mar que os uniu.